Olá, bom dia queridos, paz seja convosco, aqui com vocês no canal Reino em Pauta, transmitindo uma mensagem viva ao seu coração. Reino em Pauta tem um propósito de levar a você uma palavra viva, poderosa, com temor e tremor. Queridos, somos servos e estamos aqui para servir a você com essa reflexão, ou as reflexões matinais tão transmitida a fim de te dar um alimento àquilo que Deus nos pede, tá bom? Muito bem, o tema é a glória da nova aliança. Queridos, estamos falando aqui de algo tremendo. Estamos falando aqui de uma vida que é possível se viver, é possível praticar, certo? A lei era quase impossível praticar, mas aqui a graça é possível por quê? Porque ela inicia no nosso interior. A graça, ela tem um poder transformador extraordinário, tá? E ela está em nós, através de Cristo. Cristo proporcionou esta graça e a glória de uma nova aliança. E esta glória da nova aliança, que é o foco da nossa série nesse momento, queridos. Nós estamos ainda nos últimos versículos do capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que fala assim: todos nós que com face descoberta contemplamos. Então, se a face descobriu, porque agora temos uma visão. Contemplamos o quê? A glória do Senhor, segundo o quê? Segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então essa imagem, que é o interior de Deus, foi colocada em nosso interior, e ela, com seu poder glorioso de transformação, ela tem transformado as nossas vidas e nos levado ao entendimento, à revelação daquilo que Deus tem, que Deus é. Aleluia! E é incrível que esse Deus que tem e que é, habita no seu interior com um propósito de revelar a sua glória no seu interior, para que esta glória revelada no seu interior, ela possa agir de uma forma gloriosa no que diz respeito à edificação e edificar outras pessoas. Essa glória, ela é de dia a dia e ela se manifesta sendo compartilhada às outras pessoas. Essa é a obra do Espírito em sua glória que habita no interior da igreja na terra. E Paulo continua falando no capítulo 4, ele fala: portanto, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Então esse ministério, amados irmãos, da nova aliança, foi dado a nós pela misericórdia do Senhor. E aí, amados, por isso é que nós não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos que não agradam a Deus, secreto, vergonhoso, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Não recomendamos a mente, não é isso que ele está falando. Recomendamos a consciência, porque a consciência é aquela luz que fala sim e não. A consciência é a presença manifesta de Deus em nós, a glória de Deus em nós, irmãos, dando-nos o feedback daquilo que é e daquilo que não é. Então, nós renunciamos aos procedimentos que não provém de Deus, mas não renunciamos porque somos bons, não renunciamos porque, amados irmãos, nós somos melhor do que alguém, nós renunciamos de forma orgânica porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. E aí Paulo fala: ao contrário, mediante a exposição da verdade, recomendamos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão parecendo é que está encoberto, ou seja, para os que estão perecendo é que está encoberto, né? O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o evangelho da glória de Cristo é a mais profunda revelação da imagem de Deus. Por isso que o evangelho é boas novas, ou são boas novas.
Por quê? É uma revelação da imagem de Deus. Então o Evangelho é a revelação, irmãos, da vida de Deus sendo colocada na nossa vida. É a vida do santo entrando dentro do homem. É a vida da natureza divina manifestando na natureza humana. Isso é extremamente glorioso e profundo quando a gente entende, amados. Nós entendemos então é que este evangelho glorioso, transformador, ele faz isso. As boas novas do evangelho é a sua transformação. É a vida, é o vivenciamento, é o enxergar, é o contemplar a glória de Deus segundo a sua imagem, como falou no versículo anterior. E aqui está falando que o evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Olha só, irmãos. O evangelho da glória de Deus é a imagem de Deus. A imagem de Deus que está dentro de cada um de nós. É o interior de Deus. Por isso, irmãos, é que já não sobra mais espaço para a mente sem conscientização. Por isso é que a nossa vontade é submetida à vontade de Deus. Para tudo a gente ora. Tudo que vamos fazer nós oramos. Senhor, eu vou fazer tal coisa, eu preciso do Senhor. Senhor, é da sua vontade que eu faça isso. Senhor, eu preciso ir, vir, voltar, fazer. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, o Senhor conhece a minha vida. O Senhor conhece meu coração. O Senhor conhece tudo em mim. Sabe, irmãos, essa comunhão, essa relação, essa coisa gloriosa que você tem com Deus. Queridos, não estou falando aqui de nomenclatura religiosa, não estou falando de grupo religioso, não estou falando, amados, de igreja evangélica. Estou falando da igreja, estou falando da comunhão plena entre Cristo e a igreja. Então agora a igreja é um instrumento de Cristo, a igreja é o recipiente de Cristo, a igreja, irmãos, é a casa de Deus, a igreja é o templo de Deus, e agora Deus mora nesse templo. Então Ele quer realmente, irmãos, que eu entenda, aleluia, que a imagem dele está dentro de mim, me restaurou e me levou ao vivenciamento dessa graça que é o favor imerecido. Por isso eu preciso entender o grande ministério da nova aliança, que é a revelação, a manifestação dessa glória do Senhor, da vida do Senhor. E a palavra ainda diz assim, mas não pregamos a nós mesmos, aleluia, mas Jesus Cristo Senhor, e a nós como escravo de vocês por causa de Jesus. Olha a profundidade dessa palavra. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravo de vocês por causa de Jesus. Gente, esse é o caminho da glória da nova aliança. Facilmente nós vemos pessoas torcendo essa palavra. Pessoas pregando a sua própria glória. O que seria um pregador da sua própria glória? Gente, olha as orações que eu faço. Gente, através da minha oração o demônio sai. Através da minha oração as pessoas são abençoadas. Gente, começa então a mostrar o eu. Quando eu oro, quando eu falo, quando eu profetizo, quando eu ponho a mão, quando eu faço. Gente, se você tiver alguém perto de você que se exalta desse jeito, é melhor você se afastar desse alguém, orar por ele, por ela, porque essa coisa pega. Essa síndrome pega, entende? Então nós precisamos saber o que estamos comendo. Muitas vezes eu como orgulho, eu como, amados irmãos, a vida do outro, que o outro fala, né? O cara é orgulhoso, o cara, amados irmãos, ele se levanta, ele se exalta, é exaltado. Então, e eu como isso dele, eu assimilo isso dele para mim. A partir do momento que eu assimilo a exaltação do outro, trago para dentro de mim, eu começo a me exaltar também. Sabe, amados? E agora, onde é que fica o evangelho? Onde é que fica a glória da nova aliança? Não foi eu que morri por você, nem você que morreu por mim. Eu não tenho direito, irmãos, de revelar a glória dizendo que é minha, dizendo que é eu que faço, eu que tenho. Eu preciso me submeter à vontade eterna do Senhor. Você está entendendo a minha linguagem? Você consegue entender o que Deus está falando? A revelação da glória de Deus, a revelação da glória da nova aliança, queridos, não é algo que vem de dentro para fora, está dentro de você, é de dentro para fora. Sabe, o corpo vai expressar o que você comeu, o corpo vai expressar o entendimento, a revelação de Deus está dentro de você.
A grande questão, o grande problema é que os grandes evangelistas hoje, os evangelistas de hoje, pastores, mestres, a maioria deles, queridos, estão contando vantagem em nome de Deus, estão falando o evangelho de Deus, mas estão colocando eles como um personagem hiper importante. Na realidade, a Bíblia diz aqui que nós somos escravos. Irmãos, olha o que a palavra diz. Então nós somos o que? Escravos. Mas não pregamos a nós mesmos, mas Cristo, o Senhor, e nós como escravo de vocês. Gente, escravo de vocês. O que é um escravo? É quem obedece. O escravo, irmãos, ele não tem vontade. O escravo não tem vontade. O escravo, amados irmãos, fala assim para o seu senhor: o que o senhor quer que eu queira? Nós fazemos isso? Não, irmãos. Você chega para o irmão e fala: irmão, o que você quer que eu queira? O que você precisa? Não. Nós autodeterminamos. Nós falamos: você precisa disso. Você tem que fazer isso, tem isso. Sabe, irmãos? Está faltando submissão. Está faltando rendição. Então, a glória da nova aliança renova em nós a rendição. João disse: convém que ele cresça, que eu diminua. Ele tem que crescer, não eu e não você. Nós temos que aprender provérbio, que nós já falamos muitas vezes. Aprender o segredo de crescer para baixo. Esse segredo nós precisamos aprender todos os dias. Que Deus te abençoe. Ore comigo. Pai, obrigado por mais uma palavra, Pai. O Senhor é tão bom, tão maravilhoso, e o Senhor se revela. Pai, venha continuar falando abundantemente em nossa vida. Nós te agradecemos de todo o coração. Abençoe a vida dos meus amados irmãos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã.